Olá, senhores, estamos começando o programa Resenha de Mercado na nossa Estúdio 92.3 FM de Cascavel. Eu me chamo João Fernando, sou gestor de negócios e a partir deste momento vou passar para vocês todas as informações do nosso mercado financeiro e do mercado corporativo que fez preço aí na última semana. Vou deixar vocês muito bem informados para começar a nossa semana. E dando os nossos recadinhos de sempre, né, pessoal? Não esqueçam de seguir a Estúdio 92 nas redes sociais, tá? Se você quer ser um patrocinador nosso, entre em contato com o comercial da Estúdio, né, ou com o nosso comercial, WhatsApp 45 30 37 24 33, e não esqueça também de seguir o programa Resenha de Mercado em todas as redes sociais. Nós estamos no YouTube, no Spotify, no LinkedIn, no Instagram, no TikTok, no Kawaii, em todas as redes sociais. E na rede social que você nos seguir, entra lá, manda uma mensagem para nós, para você entrar no nosso grupo exclusivo. Nós temos um grupo lá no Resenha de Mercado, um grupo exclusivo, que a gente fala sobre mercado, manda matéria lá, enfim, a gente troca bastante ideia lá. Tá bom, pessoal? Então bora falar de mercado, bora falar de mercado corporativo, para informar vocês aí, você gestor, você trabalhador, você que tá na estrada, você que tá ouvindo a Estúdio nas redes sociais e tá ouvindo também no rádio. Pessoal, semana passada nós tivemos aqui o Caio Camargo, né, que é um dos maiores especialistas do Brasil em varejo. O cara é muito fera, acompanhei ele há muito tempo mesmo. Né, pessoal, a gente teve a participação dele, foi muito legal. Obrigado pela repercussão aí, todo mundo que entrou em contato, que agradeceu, os insights que ele passou. Já tem gente falando que já está colocando em prática e já está tendo resultado aí em uma semana. Tá bom, pessoal? Bem legal. Eu vou trazer mais entrevistas para vocês nos próximos programas. Eu quero ver se eu trago pelo menos a cada 60 dias ou cada 45 dias uma entrevista a alguém do mercado corporativo e alguém do mercado financeiro. Tá bom? Assim que eu tiver a próxima, eu vou anunciar para vocês. Beleza, pessoal? Vamos lá, vamos falar um pouquinho de mercado? Vamos falar o que vem acontecendo na última semana aí. Pessoal, última semana a gente teve resultado, né, do PIB brasileiro, a gente teve Bitcoin caindo, Bitcoin subindo, Ibovespa, né, reagindo bastante, bem forte na sexta-feira, fechou com uma alta bem expressiva aí, porque o mercado, o nosso PIB veio com resultado menor do que a gente esperava, né, do que o mercado esperava, e com isso a bolsa na sexta-feira subiu bastante. E aí você pensa assim, mas não é um contrassenso? Se o PIB veio menor, a bolsa não deveria cair, porque o Brasil produziu menos do que esperava? Então, pessoal, é meio complicado porque o nosso modelo monetário, né, o nosso modelo econômico, que esse modelo foi forjado em grande parte pelos governantes, ele acaba criando uma situação onde, se a gente, quando tem muita expansão fiscal, a gente gera muito emprego, né, a gente cresce demais, né, além da capacidade do hiato do produto, que a gente chama, né, a capacidade natural das empresas produzirem, isso acaba criando inflação. Quando isso causa inflação, o que acontece? O Banco Central tem que ir lá, né, aquela conversa que você já sabe, o Banco Central tem que ir lá e tem que aumentar a taxa de juro para o mercado esfriar, para diminuir emprego. Olha que insanidade. Para diminuir emprego, para que o mercado volte aos eixos, para que a inflação pare de subir. Olha que insanidade que é o mercado. E quem que constrói toda essa insanidade? É o modelo econômico monetário do Estado, esse modelo expansionista, esse modelo que preza dar benesses para as pessoas. Aquela historinha, não existe almoço grátis, alguém vai pagar. Quando o Estado tá dando benefício para alguém, ele não tá dando, ele tá tirando do bolso dessa pessoa. Ele só tá protelando e fazendo com que o problema fique maior lá na frente. Então, se o cara tá dando lá R$ 1.000 de benefício, ele depois isso vai vir em forma de inflação. Não tem jeito, não tem como fazer. E se você pega um país hoje que pelo menos um quarto das pessoas hoje estão vivendo de auxílio, tá? Isso é extremamente prejudicial para a economia brasileira. Por isso que quando a gente fala de investimento de longo prazo aqui, pessoal, a gente não vê perspectiva de melhora para o Brasil, a gente tem movimento de curto prazo, tá? Eu sempre falo para vocês aqui, eu não opero curto prazo, tá? O meu foco é lá na frente. Por isso que hoje o mercado brasileiro, para mim, não é interessante. Eu não vejo expectativa no mercado brasileiro, salvo fundos imobiliários, que eu falo todos os programas aqui, porque tá muito barato, você tá comprando um pedaço de um imóvel, é uma coisa que tende a se valorizar, que tende a manter, pelo menos, o seu patrimônio, né, o seu dinheiro investido ali em longo tempo, né, com relação à inflação.
e isso lá na frente pode colher, você pode colher bons frutos e você recebe dividendo todos os meses. Vou falar um pouquinho para vocês. Então, pessoal, o que aconteceu? Esta semana o Ibovespa acabou fechando no positivo, tá? Praticamente no 0 a 0 a 125 mil pontos. E no acumulado do ano, tá? O Ibovespa está com uma alta de 4%, tá? Já teve uma alta maior, mas hoje está com uma alta de 4%, 125 mil pontos, tá? Tem analista falando aí que o Ibovespa este ano é 150 mil pontos, 170 mil pontos, e tem analista falando que é 100 mil pontos. O que a gente vê, pessoal? Pode ser que a gente tenha um movimento aí de curto prazo que o Ibovespa suba sim, tá? Como eu gosto de falar aqui para vocês, sempre sobre investimento de longo prazo. Você tem que pensar como investidor de longo prazo, tá? Como um buy hold. O que acontece, pessoal? Eu acredito que no movimento de longo prazo a gente vai ter muito problema ainda econômico no nosso país. Não quero vender susto aqui para vocês, tá? E o que acontece? Se este governo sair, realmente a gente pode ter uma estilingada para cima do Ibovespa. A gente vai ter, né? O mercado ainda não está precificando corretamente a substituição desse governo. Se esse governo ficar, aí nós vamos ter mais 4 anos bem difíceis. Então, quando a gente faz um trade-off, quando a gente faz uma comparação entre Brasil e Estados Unidos, e o mercado e os números vêm mostrando que os Estados Unidos também está desacelerando, China está desacelerando, Estados Unidos está desacelerando, Europa também está desacelerando, Alemanha está desacelerando, o que acontece? A tendência é que o mercado mundial comece a desacelerar, tá? Eu posso estar errado, mas eu não vi mercado emergente subindo, mercado emergente crescendo, quando a gente teve uma recessão, uma desaceleração muito grande nas grandes economias. China, Estados Unidos, Europa, Alemanha, que é o motor da Europa, a própria Índia, né? Que hoje vem crescendo bastante. A Índia e México, eu acredito numa aceleração que eles vão continuar crescendo ainda. Mas falando de Estados Unidos e China, a China está patinando há muito tempo. Os Estados Unidos, agora, os últimos números, né, vem mostrando, principalmente do consumo lá das famílias, que as pessoas estão diminuindo o seu consumo. Ou seja, os Estados Unidos, 70% do PIB americano, ele é em cima de consumo, tá? Ele é em cima de serviço. Então, o que acontece? Os Estados Unidos acelerando, eu acredito que toda a economia possa desacelerar. E aí que vem o X da questão. Estados Unidos acelerando, o mercado financeiro lá tende a cair um pouco. E para quem pensa no longo prazo, pessoal, isso é uma baita oportunidade, não é nenhuma recomendação. Por isso que eu falo, não é que o Brasil não tem oportunidade, o Brasil tem muita oportunidade. Mas fazendo o trade-off ali, a comparação, né, tendo que escolher entre um e outro, eu vejo que os Estados Unidos, mesmo a bolsa estando mais esticada, tem muito mais potencial de crescer por tudo aquilo que está sendo feito nos Estados Unidos do que o que está sendo feito aqui no Brasil. Então, o SP500, tá, ele fechou a semana com uma queda de 3%. A bolsa lá sofreu bastante, tá? 5.700 pontos. E no acumulado do ano, faz tempo que a gente não via isso, né? O mercado americano tá com uma queda aí de praticamente 2%, né? O mercado americano com uma queda de 1,68 no ano. Então, pessoal, o que eu vejo aqui com essa queda do mercado americano? Eu vejo uma baita oportunidade. Eu já falei para vocês aqui em outros programas que o que acontece? Olha quem que o Trump colocou para gerir o país do lado dele. Esquece, o Trump fala uma coisa de manhã, ele fala outra coisa à tarde, ele fala muita besteira também, tá? De repente, ele tá jogando, né? Muitos analistas já falaram, eu já vi resenha, eu não li o livro ainda sobre o livro de negociação dele, e ele mostra realmente que ele usa essas técnicas, então ele coloca coisa absurda para depois conseguir negociar. Então, assim, mas ele tá implementando tarifas, ele vai aumentar a tarifa na China, ele vai aumentar a tarifa uma hora ou outra no México, ele vai implementar tarifa uma hora ou outra no Canadá, isso vai acontecer, ele tá protelando, mas isso vai acontecer, a gente não sabe a intensidade, mas o que acontece, pessoal, a gente tem que pensar no macro, o que a gente vê de macro nos Estados Unidos? Bom, os Estados Unidos, nos últimos 4 anos, a gente teve uma alta da inflação, mesmo assim, o mercado foi resiliente e o mercado performou. Nós tivemos agora, com o Doge, com tudo que o Elon Musk está fazendo e ele está mostrando, a gente viu que foi jogado muito dinheiro do pagador de imposto americano no ralo nesses últimos 4 anos. Foi emprestado dinheiro até para organizações que lutam contra o Estado americano. O que a gente viu? Que mesmo assim a economia cresceu.
Quando a gente fala de dólar, quando a gente fala de mercado americano, quando a gente fala de dólar de reserva mundial, quando a gente fala da dívida americana, tá? A gente sabe que essa dívida é impagável e uma hora a carroça vai empinar, se continuar as coisas assim. Porém, o Trump, ele tá criando uma estratégia para que ele comece a reverter essa dívida americana, criando uma reserva de Bitcoin. E isso pode sim dar certo, tá? Isso pode sim dar certo, né? A gente tem uma lei na economia, não lembro agora o nome do pensador, que é uma lei que diz que o país, que é a armadilha de Triffin, se eu não me engano, que essa teoria diz que aquele país, que é o país mantenedor da liquidez mundial, da moeda de reserva, vai chegar uma hora que ele vai expandir tanto a base monetária dele, trocando em miúdos, que ele vai começar a perder confiança, essa moeda vai entrar em derrocada e essa moeda e esse país vão ser expurgados como moeda de reserva mundial. O dólar está muito longe disso. Mas se as coisas continuarem como estão, e o Trump já sabe disso, isso vai acontecer uma hora sim. Por isso que é importante você se posicionar em outro tipo de ativo. Quando eu falo você está exposto em mercado americano, não é estar exposto só em dólar. É você estar exposto em empresas mundiais, empresas que são as maiores empresas do mundo, tá? Quando a gente fala disso. Então o que acontece, pessoal? O Trump só colocou gente boa lá. Só colocou gente capacitada lá. Você pode ter a discordância que for em relação ao Trump, eu também tenho. Em relação ao Elon Musk, eu também tenho. Mas quando a gente tenta ser mais racional, que a gente não consegue ser 100%, né? 95% da nossa da nossa tomada de decisão, ela é enviesada, ela é emocional, mas quando a gente tenta modelar o ambiente, pensar um pouquinho mais, a gente vai ver que tem muito mais oportunidade no mercado americano do que no mercado brasileiro. O mercado brasileiro está pensando agora em diminuir a alimento na canetada. O governo anunciou agora que está diminuindo impostos de importação de alimentos no nosso país. Tá? São coisas paliativas. E aí, quando você entra nessa seara, pessoal, é só para fazer essa comparação, esse disclaimer. Quando você entra nessa seara, o que acontece? Gente, vai adiantar baixar a alíquota do café, que se eu não me engano é 9% de importação? Nós somos o maior produtor de café. O café mais barato do mundo está aqui. A carne, nós somos o maior exportador do mundo de carne bovina. A carne tá aqui, a carne mais barata tá aqui. Vai adiantar? Tem vários e vários economistas, eu vi essas semanas, né, a matéria acho que saiu na quinta-feira, na sexta-feira, ontem eu vi vários vídeos, li bastante coisa, e a maioria fala, isso não vai resolver nada. Isso é para inglês ver, isso não vai resolver nada, porque a gente vai comprar de quem? O mais barato tá aqui. Isso só vai, em certa medida, prejudicar o mercado aqui dentro. Isso não vai gerar concorrência. Enfim, então vendo todas essas coisas, o que os Estados Unidos está fazendo e o que o Brasil está fazendo, o Brasil está pensando em gastar mais. O governo, em nenhum momento, pessoal, e aqui eu não quero criticar governo, nosso intuito aqui é falar de economia, nosso intuito aqui é falar de investimento. Mas para a gente viabilizar o nosso investimento, ver onde é melhor a gente alocar o nosso capital, a gente sim tem que analisar os passos do governo. E o que a gente vê esse governo fazendo? Ele está sempre tentando achar alguma coisa para maquiar, para ser paliativo às ações. Né? Em nenhum momento ele está fazendo aquilo que o governo americano está falando. Gente, nós vamos sentar aqui, nós vamos criar um mecanismo e a gente vai ver onde está sendo jogado dinheiro fora e a gente vai fechar a torneira. A gente vai diminuir a máquina. É isso que eles estão fazendo lá. E aqui eles não querem fazer. Aqui o governo não vai fazer. E outra, o governo nunca mentiu. Esse governo que tá aí sempre falou que ia fazer o que tá fazendo. Então, assim, não é nenhuma surpresa. Então, não tô criticando aqui o governo. Eu tô falando o que tá acontecendo. Ele tá fazendo aquilo que ele prometeu. Ele nunca mentiu. Então, lá, veja, lá a maior potência do mundo, eles estão preocupados com isso. O Elon Musk mandou e-mail para vários servidores, para base de servidores públicos lá, falando para eles falarem o que eles fizeram na semana. E muitos não responderam. E ele vai mandar de novo, e mandou de novo. Quem não responder, eles vão mandar embora. Então eles querem produtividade. O Trump colocou os caras mais ricos do planeta e os caras que mais conhecem de produtividade e de fazer dinheiro do lado dele. Isso vai ser bom para os Estados Unidos, isso vai ser bom para a Bolsa Americana, isso vai ser bom para o cidadão americano. Eles querem diminuir a máquina lá. E aqui a gente não quer fazer isso. Então, olhando toda essa nuvem, todo esse disclaimer, eu quero que você entenda por que a minha tese de investir nos Estados Unidos não é nenhuma recomendação, ainda é uma tese que eu sustento, mesmo com o mercado caindo. E o mercado caindo agora vai dar muita oportunidade. E veja, pessoal, a gente tem uma grande chance do mercado americano realmente estar desacelerando. Então, pode ser sim que a gente tenha uma recessão técnica lá, ou a gente tenha uma recessão nos Estados Unidos. A gente não sabe ainda. Mas lá, realmente, os números mostram
que o mercado está desacelerando. E o que acontece? O mercado desacelerando, pode ser que a bolsa, as pessoas comecem a realizar e a bolsa comece a cair. Quando o mercado americano começar a cair, vai ser muito bom, porque quem tiver dinheiro vai ter oportunidade de comprar boas empresas por um preço muito mais baixo. Então o que acontece? Por exemplo, não é nenhuma recomendação, mas hoje 70% do meu patrimônio está fora do país. Está dolarizado, está em ativos americanos. E desses 70% que está lá fora, de tudo que está lá fora, dos 100% que está lá fora, 50%, pessoal, eu tenho liquidez imediata, que está em ETF do Tesouro Americano, de 1 ano e de 5 anos. Então o que acontece? Quando o mercado começar a cair, eu tenho esse dinheiro líquido que está no Tesouro Americano para comprar em ações, para comprar em ETF, para comprar em REITs. Então isso aqui não é nenhuma recomendação. Então eu sempre falo para vocês que crise é uma mistura de oportunidade e de perigo, né? Que vem da palavra chinesa, que quer dizer que é uma junção dessas duas palavras. Então o que acontece? Quem tem dinheiro, quem tem caixa, vai conseguir fazer muitos bons negócios no mercado americano e no mercado brasileiro também, tá? Já vou mostrar isso aí para vocês, tá bom, pessoal? Pessoal, se tiverem dúvida depois, mandem pergunta para mim. Então, falando um pouquinho sobre o dólar aqui, né? O dólar fechou a semana praticamente também no 0 a 0, né? 5,78, né? Com uma queda, na verdade, de 0,90, quase 1% de queda na semana, tá? Ele, na sexta-feira, ele praticamente no 0 a 0. E no ano, tá? O dólar tá com uma queda de quase 7%. E aí, pessoal, eu tô sofrendo a minha carteira. Começo do ano, eu tava com uma rentabilidade média da minha carteira de 14%. A minha rentabilidade já caiu para 10%. Por quê? Porque minha carteira tá muito exposta ao dólar, né? Então, quando o dólar cai, quando as empresas americanas caem, a minha carteira sofre bastante. Eu tava com 4% a mais do CDI, e agora eu tô praticamente empatado com o CDI, perdendo um pouquinho com o CDI. Mas eu não tô preocupado com isso. Porque se o mercado cair mais, eu tô aportando todos os meses. Eu tô comprando ação mais barata. Eu tô comprando dólar mais barato todos os meses. Então, para mim, isso não é um problema. E aí, pessoal, falando um pouquinho aqui do Bitcoin, né? O Bitcoin deu uma reagida no começo, ali na sexta-feira, né, na quinta-feira, e na sexta-feira voltou a cair também. Então o Bitcoin fechou na semana com uma queda de quase 9%, 8,21%. E no ano, tá, pessoal? No ano o Bitcoin tá com uma queda de quase 8% também, 7,36, 86 mil pontos, tá? Então a gente tem essa realização do Bitcoin também, a gente teve lá o problema com aquela corretora lá que foi roubado a Ether, né, por alguns hackers ligados ao governo norte-coreano, segundo as matérias que saíram aí, né? Então a gente teve isso aí também ajudou a cair e também, né, essa volatilidade aí do que o Trump vem causando no mercado. Mercado de fundos imobiliários, pessoal, essa semana aí teve uma reagida, tá? Quase 2% de alta. E no ano, tá com 1,40 de alta, tá, pessoal? O IFIX mostrando aí uma resiliência aí no ano. Teve uma queda o ano passado, esse ano aí tá com uma alta no ano de 1,40, 3.161 pontos, tá bom? Então, passado o disclaimer aqui do mercado, pessoal, vamos falar um pouquinho daquilo que aconteceu na semana. Então, nós tivemos no dia 7, né? Se eu não me engano, foi sexta-feira, nós tivemos aí o resultado do quarto trimestre do nosso PIB. Aqui é uma matéria da Infomoney, né, falando sobre o PIB. PIB do Brasil sobe 0,2 no quarto tri, abaixo do esperado. Alta em 2024 de 3,4. Então, o mercado esperava uma alta de 0,4 e a alta no trimestre veio de 0,2, tá? A projeção média dos analistas consultados pela Reuters era de 0,5. Eu vi algumas análises aí de 0,4, tá? Produto Interno Bruto Brasileiro cresceu 0,2 no quarto trimestre de 2024, ante o trimestre anterior, tá? No ano, o avanço foi de 3,4, na maior taxa desde 2021, tá? Atualizando 11,7 trilhões, informou o IBGE, tá? O dado decepcionou as projeções do mercado. A projeção média de analistas consultados era de 5%. Tá? Na comparação trimestral, é de 4,1% na base anual. Então, esperava um crescimento aí de 4,1%. Para 2024, as projeções do broadcast variam na expansão de 3,3% e 3,6%, com a mediana positiva
de 3,5%. Então, o que aconteceu aqui, pessoal? O PIB, na verdade, veio abaixo, mas o mercado reagiu na sexta-feira bem em relação a isso aí. Foi puxado, se eu não me engano, a maior base, né, que puxou o PIB foi a indústria, tá? E também serviço, tá, pessoal? A expansão do governo aí acabou dando resultado em 2024. E a gente sabe que grande proporção, já falei aqui para vocês, do aumento, do crescimento do PIB é base de gasto, de expansão monetária, né, de crédito. E isso não se sustenta ao longo do tempo. Tanto é que as projeções de crescimento para esse próximo ano aqui são bem menores do que 2024. E quando a gente fala de investimento, pessoal, quando a gente fala de longo prazo, o que acontece? Qual que é a nossa ideia? A gente quer que a empresa, o país, ou seja lá o que a gente está analisando, sustente esse crescimento. Não adianta você crescer um ano e diminuir 3, que é isso que está acontecendo no Brasil. Então a gente teve um crescimento esse ano de 3,4, mas a previsão deste ano agora é crescer menos. Então, por exemplo, você pega o PIB da Índia, o próprio PIB da Argentina, a projeção de crescimento é muito maior e é uma projeção de crescimento sustentável. É isso que a gente pensa a longo prazo, por isso que eu tô fora de Brasil, não é nem uma recomendação, tá? E aqui, pessoal, não quero preocupar vocês, mas já preocupando, tá? Isso aqui uma fala do nosso ministro da Fazenda, né? O Fernando Haddad, que ele disse o seguinte: não existe ajuste fiscal possível se o Brasil não crescer, afirma Haddad. O que o nosso ministro da Justiça falou? Então, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que não existe ajuste fiscal possível se a economia brasileira não crescer. A declaração foi dada durante a abertura da PEC, né, 2025, Parceria Público-Privado e Concessão, realizada na tarde do dia 24 de fevereiro. Tá? O arcabouço fiscal aprovado já prevê um piso de investimento público. Acredito ser a primeira lei federal a ter estabelecido esse piso, tá? Justamente para recuperar a ideia de que se o Brasil não crescer, não existe ajuste fiscal possível. O que ele está querendo dizer aqui? Que se o país não crescer, não vai ter ajuste fiscal. O Brasil precisa crescer, a economia precisa crescer, para que os gastos do governo diminuam. E sabe o que isso vai acontecer? Não vai ter ajuste fiscal. Porque se o país cresce, o gasto aumenta mais do que o crescimento. E se o Brasil não crescer, não vai ter ajuste também porque o país não cresceu. Então esse arcabouço, ele não se sustenta. E o que isso acontece a longo prazo, pessoal? Inflação, dólar mais alto, tá? Então por isso que eu falo para vocês aqui, qual que é o meu racional? A longo prazo, eu não vejo oportunidade de investimento no Brasil. Não que não tenha oportunidade, não entenda isso, pessoal. Quanto mais crise, mais oportunidade a gente tem. Só que a gente tem que conhecer o mercado. E o que acontece? Isso aqui mostra que realmente a gente não tem luz no fim do túnel, tá? E aqui, pessoal, ó, já comentei um pouquinho com vocês, tá? Uma outra matéria falando sobre medidas de contra a alta de alimentos são inócuas, diz especialista. Economista da FGV diz que parece coisa de quem não compreende como o mercado opera, tá, pessoal? Eu vou ler um pouquinho da matéria aqui para vocês, tá? As medidas anunciadas pelo governo, né, atual para reduzir a inflação dos alimentos, como que zerou as tarifas de importação de vários produtos terão efeito mínimo, talvez inócuo, de acordo com a avaliação do especialista Daniel Vargas, economista da Fundação Getúlio Vargas. Pessoal, então o que acontece? O Brasil já tem o café mais barato, nós já temos a carne mais barata, nós já temos a soja mais barata, né? Estamos entre os 3 maiores produtores e exportadores da maioria dos produtos agro que existe no planeta. Então, não vai adiantar você zerar, porque o produto mais barato está aqui. Então, isso aí não vai adiantar nada. Então, vai ser paliativo, tá? E aqui, pessoal, uma coisa bem preocupante, tá? Plano Safra vai contemplar prioritariamente a cesta básica e estímulos. Pessoal, isso aqui
junto com com esse, decreto do governo, enfim, com esse pacote do governo aí da baixa aí dos alimentos, o que o nosso vice-presidente ele falou? Ele falou que eles vão incentivar o Plano Safra, dar mais incentivos para produtos que estão dentro da cesta básica. E quando a gente fala de Plano Safra, pessoal, eu falei isso aqui na bancada, e aqui que está o grande perigo. Qual que é o grande perigo hoje? Pessoal, mais de 50% dos dólares que entram da balança comercial brasileira, tá, vem do agro, tá? O agro corresponde a 50% das nossas exportações, tá? O agro corresponde a mais ou menos 30% do PIB, entre 20 e 30% do nosso PIB. A gente depende muito do agro. O motor do Brasil é o agro. O ano passado, só para vocês terem uma ideia, pessoal, o ano passado, o Plano Safra era de 400 bilhões de dólares. Até dezembro do ano passado, foi disponibilizado em torno de 40% disso. Não foi disponibilizado tudo aquilo que seria. Este ano, o governo anunciou que não tem dinheiro para o Plano Safra. O que vai acontecer se o produtor não conseguir plantar? O alimento vai encarecer porque vai ter menos, a gente vai exportar menos, exportando menos vai entrar menos dólar para o país. O que vai acontecer? O dólar vai subir, e aí vai subir a inflação porque subiu o dólar, e vai subir a inflação porque tem pouco alimento no país também, a oferta vai diminuir. O que vai acontecer? Isso é uma bomba nuclear dentro do nosso país. Veja, o principal motor do Brasil é o agro. Não tem grana para o agro. Por isso que eu falo para vocês que isso é muito preocupante. Isso é muito preocupante. E poucas pessoas estão falando disso. E poucas pessoas estão se preocupando com isso. A gente tem que se preocupar com o nosso agro. Mas aí, em contrapartida, o que acontece? Lembra que eu falei para vocês da questão de ter grana, de ter disponibilidade? O que vai acontecer? Vai ter muita terra barata, vai ter muita oportunidade. Inclusive fundo imobiliário, né? Entra lá na nossa comunidade depois, a gente vai falar sobre isso. Tem vários fundos imobiliários de terras agrícolas que estão sendo negociados com desconto gigantesco em relação ao seu valor patrimonial. E é uma grande oportunidade de você entrar e de você ser sócio dessas fazendas, dessas empresas, que um dia o mercado vai voltar. O mercado agro, ele tende a crescer, não tem como não crescer. O Brasil é o celeiro do mundo. E aí vai ser muito ruim por um lado, e claro que a gente não queria isso, mas por outro lado, quando você tem informação, quando você tem conhecimento, essa informação você rentabiliza ela. Então, estude sobre fundos imobiliários de fazenda. Eu tenho alguns fundos imobiliários. Se você quiser saber mais, entra lá na nossa comunidade que a gente vai falar sobre isso, tá? E aqui, pessoal, outra notícia, né? A Correios está prestes aí a lançar o seu marketplace, né? Os Correios, que está praticamente em default aí, agora quer entrar na guerra aí dos marketplaces. Me diz o que você acha disso aí. Mais uma empresa para você ser sócio, tá? E aqui, uma outra matéria da Infomoney bem interessante, não vai dar tempo da gente falar, mas carteira globalizada, porque o objetivo principal não é ganhar com a valorização do câmbio. Pessoal, o que eu falo para vocês, a ideia não é você ganhar dinheiro com a valorização do dólar, é você proteger o teu patrimônio. Primeiro, proteger da desvalorização do real. E segundo, proteger o teu dinheiro em relação à jurisdição brasileira. 100% você consegue? Não, mas você deixa o teu dinheiro mais afastado dentro das 4 linhas, dentro da legalidade, tá? E aqui, falando um pouquinho de Bitcoin, né? O nosso o Robert Kiyosaki, né, que é o autor de Pai Rico, Pai Pobre, ele falou o seguinte: pessoas que vendem Bitcoin são perdedoras, diz autor de Pai Rico, Pai Pobre, nessa semana. E o que ele falou, pessoal? Ele falou que as pessoas que estão vendendo Bitcoin agora, nessa crise, são perdedoras. Ele está falando que ele está comprando cada vez mais, porque o Bitcoin vai continuar se valorizando. E, pessoal, a tese, eu tenho que concordar com ele. Ele é meio sensacionalista, mas eu tenho que concordar com a tese dele. Quem é buy holder tá aproveitando essa queda do Bitcoin para comprar mais, não é nenhuma recomendação, tá? Porque a tendência, como o mercado vem se desenvolvendo, é daqui 10 anos o dinheiro valer cada vez menos e o Bitcoin valer cada vez mais. Principalmente hora que os Estados Unidos começar a fazer a reserva de Bitcoin dele, tá bom? E aqui algumas razões porque o Bitcoin vem caindo. Pessoal, primeira razão, realização. O Bitcoin subiu muito ano passado, tem muita gente que trada e o pessoal realizou. Já falei isso para vocês, já falei há 15 dias atrás. A principal é essa. Segundo, essa conversa do Trump falar uma coisa de manhã e falar outra coisa à tarde.
Falar que vai taxar de manhã, falar que à tarde a taxa dos países vai ser menor, e daí vai esperar 30 dias. Então, essa volatilidade que é criada pelo Trump. É isso aí. E outra coisa foi o ataque hacker lá, mas a principal é que muitos traders acabaram realizando. E quando esses caras realizam e o Bitcoin cai, pro cara que é buy holder, é bom que ele entra comprando, não é nenhuma recomendação, mas aí ele consegue comprar mais barato e aumentar o seu preço médio, tá? E aqui outra matéria aqui, né? FMI manda El Salvador parar de comprar Bitcoin ou vai cancelar o empréstimo. O FMI tá pressionando El Salvador para El Salvador parar de comprar Bitcoin e que o Bitcoin não seja uma moeda de curso legal dentro do país. A gente sabe por que o FMI está fazendo isso, porque o Bitcoin acaba libertando o país, a pessoa, a empresa, das garras do governo. E o governo não quer isso, o FMI não quer isso. Lembrando que o maior acionista do FMI é os Estados Unidos, tá, pessoal? E aqui uma matéria que eu vou trazer no próximo programa para vocês, porque hoje já está encerrando aqui, tá? Que fala um pouquinho sobre e-commerce cresce, mais varejistas internacionais abocanham fatia significativa da clientela. Pessoal, o que acontece? O mercado de e-commerce dentro do Brasil tende a crescer muito nos próximos anos. O segmento vive em alta em 2024. Faturou 346 bilhões de reais, tá? 1,9 trilhões, tá? Mas lojas virtuais do Brasil precisam apostar em novos métodos para não perderem espaço. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o Slow Retail. Prometo para vocês que eu trago no próximo programa, mas o que acontece? Mercado de e-commerce vem crescendo. E isso pode ser bom também, eu já vim falando para vocês aqui, de fundos imobiliários de last mile, tá? A demanda vai crescer cada vez mais. Pessoal, como sempre, tinha muita informação para passar para vocês aqui. Espero ter passado e ter sido bem entendido aqui por vocês. Agradeço, né, a audiência de todos vocês. Não se esqueçam de seguir as redes sociais da rádio e não esqueça de seguir o programa Resenha de Mercado em todas as redes sociais. E se você quer ser o nosso patrocinador, entre em contato com o comercial da rádio ou com o comercial do Resenha de Mercado, WhatsApp 45 30 37 24 33. Pessoal, eu vejo vocês na próxima segunda-feira. Às 19 horas está saindo esse vídeo lá no YouTube para você compartilhar, tá? E na quarta-feira está saindo matéria lá no nosso portal também, tá bom, pessoal? Uma semana abençoada para todos nós. Vejo vocês na próxima segunda-feira. Um grande abraço e valeu!